Meus irmãos, nós vamos abrir as Escrituras na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo de 1 a 10, será o tema de nossa exposição nessa noite. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na Epístola de Paulo a Tito. Tito 2, versículo de 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra a integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, está aqui a Tua palavra aberta, lida, e nesse momento nós iremos ouvir o anúncio dela, a explicação dela, as aplicações provenientes do texto. Pedimos que o Teu Espírito aplique tudo isso ao nosso coração, aos nossos corações. Pedimos que não sejamos resistentes, Senhor, à Tua voz, e que o Teu Espírito opere em nós, a fim de que nossos corações sejam alcançados, transformados, sejam não apenas comovidos, não apenas impactados, não apenas alertados, mas sejam de fato instruídos e transformados. Que a Tua igreja cresça através do ensino da palavra, que ela seja santificada, que o Senhor guarde nossa igreja, na nossa forma de viver, na nossa forma de ensinar, e há tantas formas possíveis, Senhor, como ensina esse texto, sobre ensinar a vida cristã. Que o Senhor guarde os ministros dessa igreja, os oficiais, os pastores, aqueles responsáveis oficialmente por ensinarem a Tua palavra ao povo, por meio da pregação. Que o Senhor também guarde e abençoe aqueles que estão envolvidos no ensino em vários lugares da vida da igreja, as crianças, na escola bíblica dominical, as mulheres, aos homens, aos jovens. Que o Senhor nos ensine a sabedoria, para que Teu nome seja dignificado e jamais envergonhado no nosso meio, para que os de fora não tenham motivo para maldizer a igreja e para blasfemar o nome do Senhor. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, franco, verdadeiro, justo, do Deus que transforma, do Deus que salva, do Deus que faz uma obra no meio de um povo dantes, pecador e inimigo da graça, mas depois reconciliado pela obra de Jesus Cristo. É isso que nós Te oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vimos nos sermões anteriores, Paulo está advertindo Tito sobre várias questões, e ele considera as qualificações necessárias para os presbíteros. Nesta epístola nós não temos menção ao diaconato, porque não era um problema em Creta.
problema era o presbiterado, ou a falta de líderes, a falta de presbíteros, não só em Creta, mas nas cidades vizinhas. E Paulo dá a missão a Tito de instituir presbíteros naquela época, naquela região. Mas o texto não para por aí, o texto não fala só sobre isso. O texto também fala a respeito do perigo dos falsos mestres. Nós vimos isso no sermão anterior, do verso 10 ao verso 16. Então, quando nós começamos o capítulo 2, do verso de 1 a 10, nós temos algumas coisas acontecendo aqui. Primeiro, temos uma advertência de Paulo imediata a Tito no verso 1, e depois temos uma outra advertência imediata a Tito no verso 7 e no verso 8. Tirando esses versos, esses 3 versos, nós temos orientações de Paulo a Tito sobre os homens idosos e como eles devem viver na casa de Deus. Temos orientações às mulheres idosas, depois às mulheres jovens e depois aos jovens rapazes na igreja. Por fim, Paulo vai falar sobre os escravos. Esses escravos, que ele vai mencionar aqui, os servos, no verso 9, não eram escravos domésticos. Eram escravos que eram verdadeiramente maltratados. E Paulo faz uma recomendação aqui desafiadora para eles, para que eles sejam obedientes, não sejam respondões, não sejam ladrões. Que eles glorifiquem a Deus naquele estado de terrível sofrimento, escravidão que estavam vivendo no contexto romano. Esse não era um contexto judaico de escravidão, era um contexto romano, muito diferente na perspectiva. Então, o que é que Paulo está nos ensinando de modo geral aqui? Paulo está nos dizendo que a doutrina é vital não apenas para o conhecimento do que Deus revelou. A doutrina é vital para a vida prática da igreja. Paulo fala aqui do cuidado da casa. Paulo fala da mulher trabalhando no cuidado da casa. Paulo fala da postura de homens idosos na igreja. Ele faz advertências importantes aqui sobre isso. Obviamente, a Escritura nos ensina que os idosos devem ser honrados e devem ser respeitados. Mas a Escritura também nos ensina que eles devem ser exemplos. Eles não devem ser honrados apenas pela sua idade, mas eles devem ser exemplos na igreja. As mulheres idosas da mesma forma. Então, quando eles, de fato, são estes exemplos, recebem essas advertências e vivem de acordo com elas, os mais jovens vão aprender mais profundamente a prática do Evangelho. Em termos aplicativos, já aqui na introdução, o que Paulo nos ensina sobre a vida das mulheres mais velhas e dos homens mais velhos em relação aos mais jovens, mulheres mais jovens e homens mais jovens, é o seguinte: se os mais velhos forem maus exemplos, eles estão fazendo muito mal à igreja, muito mal aos mais jovens na igreja. Eles estão prejudicando a possível piedade dos mais novos, porque eles estão dizendo aos mais jovens: não é necessário esforço algum para a piedade, porque nós não nos esforçamos para a piedade. Então Paulo vai nos ensinar sobre a doutrina que leva à vida piedosa. Eu não vou me estender muito nisso, porque nos últimos meses eu tenho falado muito sobre isso para a nossa igreja, em praticamente todos os sermões. E muito do que nós vamos ouvir hoje, possivelmente você vai lembrar de sermões de Romanos, e vai lembrar dos 2 últimos sermões na segunda epístola de João. Isso não foi planejado, viu? Não está no meu calendário planejar o cruzamento das informações do texto, Isso é obra do Espírito Santo mesmo. Isso é obra providencial de Deus, cruzando textos de várias exposições diferentes na vida da igreja. Isso é a dieta de Deus para o alimento do seu rebanho. Quando nós observamos então o verso 1, Paulo adverte a Tito que ele deve falar o que convém à sã doutrina. Esse verso é uma consequência do verso 16 do capítulo anterior. Lembremos que no texto original não há divisão de capítulos, nem de versículos. Então Paulo continua falando o que estava tratando antes. Ele faz uma advertência a Tito para que ele não seja igual aos falsos mestres. E como eram os falsos mestres? Veja o verso 16. No tocante a Deus, os falsos mestres professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Veja só. É por isso que são
abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Então Paulo diz a Tito agora: mas tu fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, não seja como os falsos mestres. Não seja reprovável como eles, desobediente como eles, abominável como eles. Não negue por suas obras o ensino do Evangelho. Fale o que convém à sã doutrina. E o que convém à sã doutrina que sair da sua boca, viva isso, Tito. Que a sua vida tenha um compromisso com isso, porque senão o teu trabalho será grandemente prejudicado. Quando Paulo ensina isso a Tito, ele também está advertindo a importância que tem o ministro na igreja, não só com o que ele fala, mas como a doutrina está harmonizada com a sua própria vida. O ministro não deve apenas ser alguém conhecedor da doutrina ou da teologia, ele deve ser alguém que transporta nele a doutrina verdadeira. Ele é um vaso que transporta o tesouro dentro de si. Ele não é apenas um mensageiro, um carteiro, que não tem nada a ver com a correspondência. O ministro leva a mensagem na sua própria vida. A mensagem dele está intimamente ligada a ele. O sermão, eu já disse aqui aos irmãos em outra ocasião, vou repetir: um sermão poderoso não é preparado em 1 hora, 2, 3, 5, 10, 12, 14 horas de estudo. O sermão poderoso provém da vida do pregador. Ele é uma consequência da vida do pregador, tanto em questões intelectuais como questões espirituais. Então, o que o pregador leva na sua vida vai carregar o seu sermão. Se a sua vida é vazia, o seu sermão é vazio, ainda que tenha muito conteúdo teológico. É possível que se tenha muito conteúdo teológico, mas não se tenha unção. O que é unção? É o poder do Espírito Santo sobre a mensagem. Aqui nós aprendemos, irmãos, nesse primeiro versículo, que uma igreja que aprende através do seu ministro é uma igreja consciente de sua fé. Uma igreja que não tem boa doutrina ensinada pelo seu ministro não tem consciência de sua fé. Uma igreja que tem boa doutrina ministrada a ela, servida a ela, é uma igreja zelosa pela comunhão. Por favor, irmãos, não se cansem com esse ensino que eu estou trazendo para vocês, porque eu sei que eu estou falando muito disso nos 2 últimos anos. Mas isso é o que a Escritura diz. Pastor, onde é que você está vendo comunhão aqui com doutrina? Nós vamos ver a partir do verso 2. A doutrina imediatamente gera comunhão. A doutrina amadurece a comunhão da igreja. Se a igreja recebe a verdadeira doutrina, está aberta a essa verdadeira doutrina, a igreja será impactada na vida em comunhão. Aprendemos também que a igreja que entende seu papel quanto à instrução, esta igreja cresce. Não apenas a instrução vinda do ministro. O ministro é o que começa a coisa. Ele é o que ensina, instrui inicialmente. Mas nós vamos ver do verso 2 em diante que esse ensino que provém do ministro, que no nosso tempo vem do púlpito, né? No primeiro século não, porque não tinha púlpito. Mas no nosso tempo, o ensino que vem do púlpito, ele penetra nos corações e a igreja continua falando sobre isso. Aplicando isso que aprende à vida comum, à vida da família, à vida dos amigos, à vida das pessoas que chegam, à vida dos visitantes não crentes, não cristãos que estão chegando na igreja para ouvir o Evangelho. Uma igreja instruída, portanto, na sã doutrina, não poderá ser uma igreja apática. Se ela é apática, é porque a doutrina não está penetrando, não está transformando os corações que ali congregam. A doutrina não é meramente um conjunto de ensinos. A doutrina é vida. É vida para a igreja. Uma igreja que aprende, portanto, irmãos, é uma igreja que ensina. Toda igreja que aprende, ensina. Toda igreja que aprende, ensina. No verso 2, então, lemos o seguinte: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A NVI vai dizer assim:
ensine aos homens mais velhos a serem moderados. A ideia aqui de moderado corresponde a temperante, dignos de respeito, respeitáveis, sensatos. A ideia de sensatez aqui tem a ver com prudência, tem a ver com sabedoria, sadios na fé, ou seja, não sejam homens adoecidos nas suas convicções sobre o que é o Evangelho. Instrui-os a serem amorosos e constantes. A ideia de constância aqui tem a ver com paciência. Os homens mais jovens da igreja devem olhar para os homens mais velhos e aprenderem com eles imediatamente essas qualificações: moderação, respeito, sensatez, saúde espiritual, amor e constância. A juventude é marcada muitas vezes pela inconstância. A avançada idade não pode ser marcada pela inconstância. A avançada idade deve ser marcada pela paciente perseverança. E os mais jovens devem observar isso e aprender aos pés dos mais velhos. Mas se nós temos homens de mais idade na igreja que não são exemplos de moderação, de respeito, de sensatez, de saúde espiritual, de amor e de constância, os mais jovens vão aprender com quem? Os mais jovens vão aprender o seguinte: tudo que está sendo pregado e não está sendo vivido pelos mais velhos na igreja tem um sentido que a gente deve ouvir, mas a gente não deve aplicar, a gente não deve viver, que a gente deve querer até uma boa pregação, uma boa doutrina, mas aplicar isso à própria vida é outra coisa. A gente precisa se preocupar com isso. Tito recebe de Paulo aqui uma tarefa difícil. Tito era jovem. Paulo está dizendo: você deve ensinar aos idosos. Veja que coisa. Isso aqui não é fácil não, irmãos. Timóteo teve problema com isso, lá em Éfeso. Porque os mais velhos estavam dizendo assim: você, novinho desse jeito, eu tenho idade de ser seu avô, você não tem condição de me ensinar. Ô meu filho, você sabe quanto tempo eu tenho de evangelho? Você sabe que eu estava aqui quando Paulo fundou essa igreja, e agora você vem me ensinar. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: ninguém despreze a tua juventude, ninguém despreze a tua mocidade, porque a autoridade do pastor não está na sua idade, está no que ele prega, no que ele ensina e no que ele vive. Ali está a autoridade do ministro. Ele pode ter 23 anos, pode ter 25, pode ter 30. Eu sei que a experiência ela tem um diferencial, né? Ela tem um diferencial. Mas o que adianta você ter longos anos de vida e você não ter profundidade com o Evangelho? É isso que Paulo está ensinando. Tito, fala aos idosos, fale a eles com respeito. Ensine-os a serem respeitosos, mas respeite eles. Ensine-os a serem amorosos, mas ame-os. Ensine a serem pacientes, mas tenha você paciência com eles. Está tudo implícito aqui no que Paulo está dizendo a Tito, né? Homens sensatos são homens que são prudentes, que julgam corretamente as coisas, que aprendem com o Evangelho pela experiência na sua vida. Eles não são precipitados. Veja, Paulo está ensinando aos homens mais velhos a não serem precipitados, não serem imaturos nas suas atitudes e nos seus pensamentos, a não serem apressados no falar, no conhecimento sem causa, julgando uma coisa sem ter necessariamente conhecimento daquilo que aconteceu. Homens mais velhos não procedem assim na igreja, porque se eles procederem assim, eles estão deformando os homens mais jovens. Homens mais velhos podem ser muito apressados para criticar o cabelo do mais jovem, a calça do mais jovem, o sapato do mais jovem, a gíria do mais jovem, o boné na cabeça do mais jovem, mas eles podem demonstrar extrema fraqueza ao mais jovem. Do que adianta nós corrigirmos todo o exterior de um jovem, se os homens mais velhos não são este exemplo no trato e na vida para os mais jovens? Não são esse exemplo na paciência aos mais jovens. Nós não devemos nos apegar apenas com correções exteriores aos mais jovens. Não devemos criticá-los porque eles gostam de músicas mais modernas e nós gostamos das mais antigas. Nós devemos viver isso aqui, que Paulo está ensinando: temperança, respeito, sensatez, saúde na fé, amor, constância. Que não sejamos, irmãos, varões
que não sejamos um molde deformado para os mais jovens na igreja. Que os moldemos à imagem de Cristo. Paulo então prossegue agora para as mulheres mais velhas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele não está supondo alguma coisa que talvez esteja acontecendo em Creta. Ele não é aquele tipo de pregador que diz: eu sei que aí não tem isso, mas eu vou falar. Ele está falando cirurgicamente. Isso acontecia lá. Lá em Creta tinham mulheres idosas que não se portavam de modo sério no seu proceder. Eram caluniadoras, fofoqueiras, escravizadas ao vinho. Elas bebiam demasiadamente. Mulheres idosas crentes na igreja cachaceira. Que gosto bonito. Não há nada que nos surpreenda, assim, né? Quando a gente olha para o nosso tempo, diz assim, nos tempos antigos era bem melhor. Olha para cá. A gente está falando da igreja, viu? A gente está falando do tempo de Paulo, de Pedro, de Tito, de Timóteo. A gente está falando desse tempo. Olha para a igreja de Corinto e veja a bagunça que era a igreja de Corinto. Olha agora para a igreja de Creta. Paulo já disse anteriormente que o apelido dos cretenses era ventres preguiçosos. Tinham mulheres na igreja que se embebedavam, que eram fofoqueiras, caluniadoras. Misericórdia. Coitado desse pastor Tito, meus irmãos. Coitado desse homem. Eu acho que, se fosse eu naquela época, eu dizia a Paulo assim, respondendo a epístola: obrigado por me mandar para cá, para essa igreja. Obrigado, Paulo, muito obrigado, viu? Você é um irmão mesmo, do peito. Mas aí ele continua: as mulheres idosas devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho ou ao vinho, né? Sejam mestras do bem. E como é que elas são mestras do bem? Seguindo tudo isso que Paulo falou para elas não fazerem. Então ele continua no verso 4: a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas. A ideia de sensatez é a mesma coisa que é aplicada aos homens aqui, né? A ideia de prudência, não precipitadas, não governadas por suas emoções explosivas, não precipitadas no falar. Elas pensam e consideram sabiamente o que vão dizer, porque aquilo terá um peso muito grande sobre os outros, sobre sua casa e sobre a igreja. A palavra de uma mulher mais velha na igreja tem muito peso, muito peso. A palavra de crentes mais velhos numa igreja tem um diferencial enorme, porque quando um crente mais velho na igreja se ergue para falar, seja mulheres, seja homens, seja numa assembleia de membros, a igreja deve ouvir com muita atenção a sabedoria daqueles irmãos, se tiver sabedoria, né? Porque pode ser que não tenha. Preciso fazer esse adendo aqui, se tiver. Aí ele diz: ensinem elas a serem bondosas. A palavra bondosas aqui, em relação às mulheres jovens casadas, né? Porque Paulo está se referindo a elas. Nesse trecho, Paulo não está falando de jovens solteiras, está falando de jovens casadas. A palavra bondosas aqui está no contexto da sua vida doméstica. Mulher jovem deve ser instruída pela mais velha a ser bondosa com os da sua casa. Aqui nós estamos falando de uma generosidade bondosa, de uma afabilidade. A mulher deve ser amável no seu lar. Ela não deve ser rixosa, como diz Provérbios. Ela deve ser amável. E as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Observe o que Paulo diz aqui. Se essas mulheres mais jovens não aprendem das mais velhas a amarem o marido, cuidar dos filhos, serem
equilibradas, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, elas estão difamando a palavra de Deus. Difamando a palavra de Deus. Tem muito isso aqui no nosso meio. Tem muito isso aqui no nosso meio. Quem dera que a igreja estivesse cheia hoje para ouvir isso aqui. Quando uma mulher não glorifica a Deus dessa forma na sua casa, ela difama a Deus, difama a palavra de Deus. Ela está dizendo, a Bíblia é inútil, a mensagem é inútil, o Evangelho é inútil, Deus é inútil. Eu não quero saber da liderança do meu marido, eu não quero saber de ser bondosa, generosa, eu não quero cuidar da casa, eu não quero cuidar dos filhos, eu não quero ouvir a sabedoria das mais velhas, eu quero viver a minha vida egoisticamente, para mim mesma, glorificando a mim mesma, satisfazendo a mim mesma, alegrando a mim mesma, não a outros. A palavra de Deus é difamada quando isso acontece no meio de mulheres casadas. Então nós chegamos à parte dos moços, no verso 6. Paulo diz: quanto aos moços, aos jovens, aos rapazes, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Tudo o que está sendo dito até aqui serve também para os jovens rapazes. O que foi dito também aos idosos homens é dito também para os jovens rapazes. Aprendam a serem temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Sejam criteriosos em tudo, julguem corretamente todas as coisas como jovens crentes. Aprendam com os mais velhos. E então agora Paulo se vira para Tito. Você, Tito, você torne-se pessoalmente padrão de boas obras. Observe que no verso 1, Paulo diz: fala o que convém a sã doutrina. Está falando do trabalho de Tito. No verso 7, Paulo está falando da vida de Tito. Não fale só o que é certo, viva o que é certo. Torne-se você padrão das boas obras para o rebanho. No ensino, mostre integridade. A palavra integridade aqui é não repartido, não cortado, inteiro. Paulo está dizendo: Tito, não deve ter separação do que você fala e do que você é. Não deve ter separação. O que você fala para o povo e o que você é deve estar de tal modo unido, junto, que o povo não consegue distinguir isso. Paulo está dizendo: você deve ser verdadeiramente um exemplo para o povo. Por isso tenha e transmita reverência ao povo. Se Tito deve ser o pastor que deve ensinar aos idosos a serem respeitáveis, como ele seria alguém irreverente? Um pastor não pode ser um meninão, não pode. Não pode. Um pastor não pode ser um brincalhão sem medida, não pode. Ele deve inspirar reverência ao povo. Não quer dizer que ele tem que ser mal-humorado, né? Mas ele tem que inspirar reverência, gravidade. Eu já falei disso nos últimos sermões. Ele tem que mostrar isso ao povo. Aí Paulo continua: linguagem sadia e irrepreensível. Ou seja, o que você diz deve transmitir saúde para os ossos da igreja. A sua linguagem, o seu ensino não deve ser reprovável no meio do rebanho. Você deve ser exemplo de tudo que faz e em tudo que diz. A sua linguagem sempre irá conduzir o povo para algum lugar. Sempre irá conduzir o povo para algum lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe um momento na vida do pastor que trabalha no rebanho que ele não seja pastor. Não tem esse momento. Se ele vai para o aniversário de um irmão, lá ele é pastor. Não tem como ele chegar lá e dizer assim: hoje eu não sou pastor, eu estou de folga, eu não sou pastor aqui. Se um irmão convida ele para ir para a casa dele na praia, quando chegar lá na praia, ele é pastor na praia. Se o pastor está de folga e encontra alguém no supermercado, ele é pastor também. Porque se algum cliente no supermercado diz: pastor, olha por mim, eu estou precisando. Não, hoje não.
Hoje é minha folga, pelo amor de Deus. Você quer que eu olhe por você na minha folga? Eu vou cobrar hora extra. Não existe isso. Então não tem um momento que ele não esteja atuante. Os irmãos percebem? É diferente de qualquer outro trabalho. Você larga, bate o seu ponto, vai para casa. Você vai pegar no outro dia. O pastor não tem isso. Ele deve ter seu horário de descanso, ele deve ter sua folga, ele deve ter suas férias. Mas se você trabalha numa repartição e morreu alguém nas suas férias, você pode estar no Caribe, você volta, depende de quem foi que morreu, né? Mas o pastor tem que voltar, né? Ele tem que voltar. Já aconteceu comigo de eu voltar das férias, meu irmão morreu, eu fiz sepultamento, voltei para as férias, morreu outro. Aí eu voltei. E não fui mais não, mesmo não. Eu disse, eu vou ficar por aqui, porque parece que Jesus está chamando os crentes. E depois o presbítero disseram, ô pastor, depois de 2 semanas o presbítero disseram, ô pastor, a gente vai falar com a igreja para você ir agora. Mas vamos ver se a poeira baixa aqui, porque parece que Jesus está colhendo aqui os frutos dele, né? Os frutos estão maduros aqui. O pastor volta, né? Por isso toda a vida dele é uma mensagem de pastoreio. Toda a vida dele. Linguagem repreensível, sadia, para que o adversário seja envergonhado. Observe, em relação às mulheres, Paulo fala, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em relação ao ministro, Paulo diz a Tito, para que o adversário seja envergonhado. Um pastor exemplar para o seu rebanho envergonha Satanás. Envergonha Satanás. Satanás, na linguagem nordestina, se encabula com aquele homem. Se encabula com aquele homem. Porque ele sabe quem é aquele servo de Deus. Vocês se lembram da menina endemoniada que ela dizia de Paulo? Quando Paulo passava em Filipos, né? Servo de Deus ali. Servo de Deus. Paulo se invocou com aquilo e disse, bora demônio, sai daí Satanás, né? Satanás deve se envergonhar diante da vida dos ministros. Isso é muito sério, irmãos. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E um ministro, quando dá razão a Satanás de dizer alguma indignidade, Satanás não diz apenas daquele ministro, ele diz de todos. De todos. Todos são assim. Ou não é assim que o mundo diz, irmãos? Todo pastor é ladrão. Todo pastor é enganador. Todo pastor quer tirar alguma coisa do povo. Por causa de um, Satanás generaliza isso para todos. Que Deus tenha misericórdia dos seus ministros e os guarde, e que sejam eles verdadeiros vigias. Vigias. O verso seguinte, o verso 9, Paulo agora fala para aqueles escravos sofredores: sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Ao Senhor terreno, viu? Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade àquele Senhor mau. Paulo está dizendo, eu sei que você sofre debaixo da tutela desse Senhor humano que lhe escraviza, mas não seja como ele. Seja honesto, não seja respondão, não furte, demonstre fidelidade. Agora veja que coisa extraordinária Paulo diz. Quando você faz isso, escravo, Paulo está dizendo aos crentes escravizados, você orna em todas as coisas a doutrina de Deus. A ideia aqui é como se, com esse procedimento, um escravo sofredor, sendo fiel ao seu trabalho e não tratando com indignidade um senhor mau, ele coloca uma joia preciosa em cima da doutrina e diz, isso aqui tem valor. Ou seja, o seu comportamento coroa a doutrina. Diz, isso aqui tem valor.
A palavra de Deus tem valor. Olhem para a minha vida e vejam o valor que tem a palavra de Deus. Resumindo, Paulo está dizendo que o comportamento dos idosos, dos jovens, das mulheres mais novas e dos ministros e dos servos, daqueles que sofrem, o comportamento deles mostrará a beleza de Deus para o mundo. A vida deles mostrará quem Deus é para o mundo. Eles recebem a mensagem e eles transmitem a mensagem através também de suas vidas. Se você está em situações desconfortáveis, em situações difíceis, em situações constrangedoras, Paulo diz a você o que disse a esses irmãos aqui que estavam escravizados: não seja respondão, faça as coisas com satisfação, faça as coisas com integridade e fidelidade, assim você irá glorificar o nome de Deus. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Os pastores da mesma forma. A Timóteo ele vai dizer: pregue, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O seu compromisso não é fazer o povo ouvir, o seu compromisso é pregar. O resto é comigo. Aos ministros Deus diz: sejam fiéis. Sejam fiéis no que dizem, sejam fiéis no que vivem, sejam fiéis no trato, no amor, na constância para com o povo. O resto sou eu que vou fazer. Quanto às mulheres, a mesma coisa o Senhor diz: vivam assim, com sabedoria, com sensatez, com prudência. As mais velhas sempre ensinando as mais novas, acolhendo, trazendo para perto as mais novas, ensinando as mais novas o que é viver a fé comum, de modo que Deus é glorificado. A algumas irmãs, Deus chamará para o campo missionário, Deus chamará para serem teólogas, para serem médicas, para serem advogadas, e elas vão glorificar a Deus ali onde elas estão. Para outras, elas serão donas de casa e não são inferiores. Deus as chamou para glorificar o seu nome ali, com aquela missão, para serem bondosas. Mas todas aquelas que foram advogadas, professoras, médicas, engenheiras, que alcançaram a glória desse mundo, mas abandonaram o que a Escritura está dizendo aqui, elas difamaram a palavra de Deus. Não há uma proibição de Paulo aqui sobre a mulher não trabalhar. Na verdade, não há uma proibição na Escritura sobre isso. Mas o que Paulo está dizendo é: o principal papel das mulheres casadas é a harmonia da casa. O maior adorno de uma casa, a maior peça artística de um lar cristão é a mulher. É a esposa. As filhas sendo treinadas, ensinadas pela mãe. Nenhum quadro caríssimo é comparável a isso. Nenhum imóvel caríssimo é comparado a isso. A mulher é uma joia preciosa colocada no lar, para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos homens bíblicos, as mulheres a serem servas de Deus, guiadas pela palavra, que Ele nos dê graça para viver em santidade, em modéstia, em honestidade, em pureza. Que Ele sustente os ministros, para que sejam íntegros, verdadeiros, irrepreensíveis. Amém. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por poder pregar a Tua palavra mais uma vez. Abençoe, Senhor, este rebanho que é Teu. Que estas palavras penetrem no nosso coração como flecha, direto ao alvo. Que ela cause mudanças tremendas e profundas em nós. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,